Olá, iniciamos mais um episódio do videocast Trocando Ideias. Hoje recebemos aqui no estúdio da ProHub ela que era influenciadora digital antes mesmo desses termos existir, eleita a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre, eleita deputada federal por 2 oportunidades com recorde de votação, da mesma forma quando concorreu como deputada estadual, fez parte da chapa presidencial junto com Fernando Haddad na eleição de 2000, na eleição vencida pelo Bolsonaro, e em 2020 sua última eleição como candidata a prefeita de Porto Alegre, levando a esquerda para o segundo turno. Manuela Dávila é a nossa convidada. Muito obrigado, Manuela, por aceitar o convite. Super feliz de estar aqui conversando contigo, Lucas. Queria começar, Manuela, conhecendo quem são as lideranças políticas, as lideranças intelectuais que te inspiraram ao longo da tua trajetória política. Lucas, que pergunta legal, assim, eu sou uma pessoa que lê muito, né, e que a vida inteira tentou conectar a luta prática com a teoria e com outros debates, não necessariamente teóricos, mas que vêm da literatura, vêm das artes, da cultura. Eu tenho pensado bastante sobre isso e eu penso que talvez a personalidade em toda a dimensão, intelectual, humana, que mais me inspirou foi a Angela Davis, sabe? Quando eu olho assim para tento localizar uma única mulher ou uma única pessoa que reúne características que eu admiro, então uma vida militante, com muita ousadia, que ao mesmo tempo se dispôs a formular teoricamente sobre a realidade que ela enfrentava, mas quando formula, não fica olhando para a realidade de forma contemplativa, mas tenta incidir sobre ela. Uma mulher que foi comunista e candidata a vice-presidente nos Estados Unidos, né, pelo Partido Comunista Norte-Americano, no auge da caça aos comunistas, porque a gente fala muito dos Estados Unidos, bem e mal, e conhece muito pouco do que é os Estados Unidos e da dimensão da violência institucionalizada na política. Então, a Ângela, com certeza, ela é essa figura. No Brasil, eu me inspiro muito pelas mulheres do povo mesmo, sabe? Eu sempre soube que sou uma pessoa com pouquíssima vulnerabilidade. Eu nasci na classe média, né, numa família grande, matriarcal, mas de classe média. Nunca passei fome, sempre consegui estudar. Aquele teste que tem, né? Dormiu pensando na comida ou na prova? Eu sempre dormi pensando na prova. Então, eu sou uma mulher, hoje em dia se fala privilegiada. Eu acho que isso significa menos vulnerável, né? Porque não é um privilégio ter comida. É um absurdo a gente imaginar que isso é um privilégio. E essas mulheres do povo, essas mulheres que a gente chama de mulheres comuns, essas mulheres que pegam um ônibus, criam os filhos, resolvem os problemas, vivem com dilemas no seu território, foram as minhas maiores professoras na vida, né? Eu devo muito do que eu sou e do que eu me tornei à realidade que essas mulheres me mostraram. E tu falasse em caça aos comunistas, né? Você, de alguma forma, sofreu bastante uma perseguição aqui no Brasil, em especial no período que era deputado estadual, depois como candidata à vice-presidência. E no meio desse processo, nasceu a Laura, né? Uma revolução na tua vida. Queria que tu contasse um pouco como foi criar a Laura nesse ambiente, como é que foi para ela também passar por isso. Sabe que vou dividir a resposta em 2 partes, né? Porque tem aquele poema do Brecht que diz que quando a gente tentaram levar tudo e eu não fui dando bola, até que chegou a mim. Muita gente achava que o ódio que a extrema-direita produzia contra alguns de nós, eu no centro disso, mas poderia mencionar ainda antes de mim, Jean Willis, né, que esse ódio ele se dava por alguma característica nossa, alguma característica humana, algum jeito particular, e as pessoas negligenciaram isso, tal qual o poema do Brecht. Depois elas entenderam que a caça aos comunistas não era caça aos comunistas, ela era caça a qualquer um que se posicionava diferente do que a extrema-direita acreditava ser o comportamento padrão aceitável por eles. Então, eu fui, digamos, talvez com Jean e Maria do Rosário, o projeto, a cobaia de um sistema de desinformação em massa, né, que produziu um ódio real na sociedade brasileira. Vê bem, quem te fala isso, Lucas, é a pessoa que nunca teve quaisquer dúvidas do carinho que o povo do Rio Grande do Sul e depois do Brasil sentiram por mim. Né? Eu fui a pessoa mais votada da história do nosso estado em todas as eleições que eu concorri. Sou uma pessoa que recebe uma dimensão de amor e de carinho nas ruas que segue me emocionando. Eu estava no Rio de Janeiro semana passada, no Rio, um lugar em que as pessoas estão acostumadas com a guerra real que o tráfico produz nas comunidades. Estava saindo de uma atividade sobre clima e gênero e uma senhora me abraçou na saída chorando, dizendo que tinha rezado todas as noites por mim e pela minha filha. Né? Assim como eu escuto muito esse depoimento de mulheres no interior do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Eu estou dizendo isso porque
foram 10 anos, né, de 2014, que foi quando eu comecei a viver nas ruas essas manifestações de violência e de ódio, até agora, são 11 anos, é mais de uma década que eu acabei ficando no epicentro desse ódio, né, me tornando talvez a mulher que eles mais combateram, mais perseguiram, mais difamaram. E a minha filha, enquanto eles me viam de pé, em 2018 eles moveram aquela máquina imensa, né, eu continuei em pé. Em 2019, teve o episódio do hacker, que culminou com a Vaza Jato e com a minha participação nele. Eles vieram com tudo e eu continuei em pé. Em 2020 teve a eleição, né? A gente fala pouco sobre o que foi a eleição de 2020 em Porto Alegre. Talvez a gente fale pouco porque a gente fala pouco sobre as mulheres, né? Mas foi a eleição com a maior máquina de destruição de reputação que as eleições municipais do Brasil já viram. Né? A gente lembra quando em 24 o Marçal surgiu contra o Boulos em São Paulo, as pessoas se impressionavam. Mas o que eu fui submetida em 20, em Porto Alegre, foi uma verdadeira barbárie. E eu continuei em pé. O que eles passaram a fazer depois disso? Envolver minha filha. Então, eles sempre tentam buscar os corpos das mulheres aonde eles localizam vulnerabilidade. Né? Então, as filhas de algumas de nós, a orientação sexual de outras de nós, vê a ameaça de estupro corretivo a mulheres que são lésbicas ou bissexuais, no meu caso, as ameaças de estupro à minha filha. Então, talvez tenha sido a coisa mais difícil da minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ontem eu dizia isso pro Duca, que vida maravilhosa que a nossa filha tem, né? A gente conseguiu fazer com que ela seja uma pessoa protegida e amada, e que ela, com toda a dureza que foi crescer, né? Ela apanhou na rua a primeira vez, ela nem se lembra, né? Ela tinha 45 dias, ela me viu ser hostilizada desde que ela cresceu, mas ela também viu um outro lado que poucas pessoas têm a possibilidade de ver, que é a dimensão do amor como remédio ou como medida de enfrentamento ao ódio dentro da nossa casa, porque isso também fez com que a nossa relação familiar, eu, o Duca, o Gui e a Laura, fosse muito mais forte, muito mais bonita, né? Eu particularmente conheço poucos homens que sustentaram uma relação com uma mulher forte como eu, ameaçada e em situação de violência como eu. Então isso produziu uma relação de amor dentro da nossa casa e de muito amor do lado de fora. Então, assim, entre perdas e ganhos, né, como diz aquela crônica, acho que a Laura ganhou muito mais do que perdeu, porque o amor é realmente maior do que todos os outros sentimentos, embora o ódio assuste bastante. Tu citou a eleição de 2020, é uma eleição que ainda tinha um contexto que o bolsonarismo ainda era muito forte, o grau de violência política era muito forte, mas em 2024, na eleição municipal, já muda um pouco esse contexto. Lula é presidente da República, o Sebastião Melo também tinha sua imagem desgastada por conta das enchentes. Por que a esquerda não conseguiu aproveitar essa oportunidade em 2024? Que balanço se faz dessa eleição? Vamos lá, é um grande debate, né? As eleições de 2024, elas de fato não são comparáveis, né? Porque viver no Brasil sob o governo do presidente Lula é viver num Brasil, primeiro, que enfrenta desigualdades, que traz outras agendas, mas também livre da ameaça, né? 20 foi a eleição da pandemia, né? Era a eleição em que eu pedia para as pessoas não se relacionarem fisicamente comigo e o meu adversário dizer que eu tinha nojo das pessoas. Nós no ápice da pandemia e nós tentando proteger as pessoas, sobretudo a juventude que ainda não estava sequer vacinada, né? Eu lembro, eu fiz a campanha inteira sem vacina, né? E com responsabilidade minha, individual, com a minha saúde, da minha família e coletiva, porque sabia que eu era o exemplo disso. Então, são eleições incomparáveis. Não tem como nós compararmos 20 com 24. Eu acho que na eleição de 24, a primeira questão que eu quero falar é que não é responsabilidade da Maria do Rosário, né? Eu muitas vezes escuto um debate rebaixado sobre a necessidade de nós construirmos candidaturas imunes às críticas. A minha opinião sobre quem tem essa defesa é de que nós não devemos construir candidaturas imunes às críticas, porque as críticas da extrema-direita são aquilo que faz a gente ser quem a gente é. Ou seja, se a gente tiver que incorporar discursos, práticas e formatos da extrema-direita, talvez a gente esteja virando parecido com eles. Isso eu não quero.
Não quis para minha vida, não quero para minha cidade. Então, eu acho que não é algo relacionado à rejeição da Rosário. Vejam que eu, em 20, tinha uma rejeição alta e nós terminamos o segundo turno. Eu vou falar de cabeça, então me perdoe se tiver um equívoco, mas na minha cabeça nós terminamos com 46 e acho que a nossa chapa em 2024 terminou com 36. São 10 pontos percentuais a menos, né? Acho que nós deveríamos ter produzido um outro processo de participação popular. Eu defendia prévias, né? Acho que a Rosário poderia ter vencido as prévias. Não era sobre o nome que as prévias resultariam, mas sobre o processo de debate, de envolvimento da nossa militância. A nossa militância hoje não é uma militância que se organiza apenas em um partido. É óbvio que ela está pelos partidos também, e eu defendo isso. Eu sou uma mulher que acredita nos partidos como instrumento de luta na democracia, mas ela se conecta com a ideia de um campo, né? O campo que se opõe à extrema-direita, o campo democrático, o campo popular. E eu acho que nós mobilizamos pouco essa base. Depois vem a enchente, né? E acho que a enchente deveria ter nos obrigado a dar um freio de arrumação total. Por exemplo, eu voltei, né? Tu sabe que eu fiquei pouco menos de um ano, fazendo uma bolsa de pesquisa nos Estados Unidos, uma bolsa da Fulbright que eu recebi, e eu voltei em maio. Exatamente no início do processo da enchente. Eles me ofereceram para ampliar minha permanência lá por causa da enchente. Ao contrário, a gente decidiu voltar justamente pela enchente, né? Pela necessidade da gente intervir, tentar ajudar a nossa cidade. Eu construí um abrigo com o instituto que eu presido, e Se Fosse Você, coordenado pelas minhas companheiras, que foi o primeiro abrigo de mulheres e meninas. Esse abrigo, ele não teve suporte nenhum do Estado, nenhum do município, né? Nós nos auto-organizamos, né, chamamos as nossas voluntárias, construímos com uma parceria com a comunidade escolar da Luciana de Abreu, professoras e mães, e tocamos e acolhemos mulheres e reorganizamos a volta delas para casa. Durante todo esse período, o Estado no sentido, governo do Estado e prefeitura, não apareceu. O que isso nos indicava? Que talvez nós devêssemos ter organizado a nossa atuação para ajudar o nosso povo na enchente num outro patamar, né, com um comando que disputasse no sentido positivo, o território da cidade, porque o nosso povo estava abandonado. Então, acho que é uma sucessão de erros, né? Eu particularmente, sou muito crítica à nossa compreensão, não nessa campanha exclusivamente, né, em campanhas em geral, a nossa compreensão de uma distância criada entre comunicação e posicionamento político. A gente acha que o problema é de comunicação e, na verdade, os problemas de comunicação fazem parte do posicionamento político que não compreende a internet como um instrumento de mobilização e não de press release, digamos assim, né? A gente está nos anos 80 ainda na internet, achando que ali é um lugar de reprodução de opinião e não de construção de opinião, de mobilização, apesar do algoritmo, apesar das big techs, né? É assim que funciona essa arena, mesmo com as limitações dela. Acho que esse era um problema, né? Eu estava trabalhando, né, em São Paulo na eleição, mas eu às vezes chegava e falava, gente, não tem corte do debate. O debate ele só acontece na internet, ele não está acontecendo na TV, entende? Então, acho que tudo isso faz parte da construção da nossa derrota, a despeito da participação muito honrada da Maria do Rosário. Isso faz muito sentido dos cortes, porque da mesma forma aqui no videocast, sinto que os cortes fazem muito mais sentido para quem está assistindo na rede social do que eventualmente assistir a entrevista inteira, né? Que as pessoas às vezes não têm tempo para isso. Mas essa eleição, em 2020, fosse a tua última eleição como candidata pelo Partido Comunista do Brasil. Eu te vi falando numa entrevista que essa não foi uma ruptura, digamos, artificial, né? Envolveu questões profundas. Como é que foi essa saída do PCdoB depois de uma longa história nesse partido? Eu militei 25 anos no PCdoB, né, Lucas? Fez parte da minha formação como pessoa, porque eu comecei a militar saindo da adolescência, né? Quando a gente está com 44, a gente olha para os 16 e pensa, o que é o 16, né? Saindo da adolescência, né? Entrando na vida, na juventude, não é nem jovem, entrando na juventude. Então, toda a minha construção intelectual, toda a minha sociabilidade, todas as minhas relações humanas da vida, as minhas memórias aqui na Famecos, onde a gente está gravando, são memórias que fazem parte da minha construção como militante também, né? Eu cheguei aqui, te contei, sentei no banquinho lá fora, foi o banco que eu fiz meu primeiro discurso, né? E era um discurso já me aproximando da UJS, então foi uma ruptura de grande dimensão na minha vida, uma ruptura que eu levei pelo menos 5 anos, desde a eleição de 2020, 4 anos, né? Depois de 18, foi um processo ali que começou em 2019, mas que ganhou força depois da eleição de 2020, que foi um período que eu levei para reunir forças pessoais,
para fazer a ruptura. O pessoal fica no campo da racionalidade, porque para o pessoal, partido é uma porcaria, né? O pessoal só pensa em se eleger, só pensa em ter mandato, não dá bola para a ideia, se filia. Não é o meu caso, né? Então, assim, eu tive que reunir muita convicção da minha ruptura política, né? Para conseguir reunir forças individuais, assim, pessoais, né? Humanas, para romper. E eu tenho maior respeito pela militância do PCdoB, pela minha história no PCdoB. O PCdoB, eu devo muito de quem eu sou, né? Não só politicamente, pessoalmente, como ser humano, como mãe da Laura, as pessoas que eu convivia, o que eu aprendi, aos espaços que eu ocupei, assim como eu acho que o PCdoB também aprendeu bastante comigo, né? Com as minhas experiências eleitorais, com a construção que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, de não acreditar na ideia de um líder eterno. Eu sempre desocupei os lugares que eu ocupava. Talvez eu ache essa minha maior qualidade política e ninguém fala sobre isso, né? Mas assim, o pessoal gosta de olhar as minhas vitórias. Eu gosto de ver as eleições que eu não disputei e consegui eleger mandatos que representavam as ideias que eu defendia. Porque as ideias que eu defendia não são minhas, são coletivas, né? A gente conseguiu produzir coletivamente isso. Eu acho que era uma lição de renovação, de possibilidade de revezamento de posições, de conexão real, né, com a sociedade. Então, foi de fato muito difícil, mas foi um processo que eu concluí como eu gosto de fazer, assim, né, com respeito, e com o tempo que é necessário. Foi maior do que alguns queriam que fosse, claro, né, o pessoal só está pensando sempre na próxima eleição, mas também combinou com um momento de muita vulnerabilidade minha, né, porque quando eu acabei a eleição de 2020, eu também decidi que era o tempo de eu devolver à minha família o que eles tinham dado para mim. Que também é uma coisa não usual na política, porque os homens na política, em geral, você que é exceção, não me escreva dizendo que não foi assim, até porque talvez eu questione. Mas assim, os homens na política, em geral, o que eles fazem, Lucas? Eles levam a família de arrasto. Ah, eu vou ser deputado federal. E onde teu filho vai estudar? Vai ser em Porto Alegre ou em Brasília? Ah, a fulana tá resolvendo. Isso não é o problema deles. Na minha família não funciona assim. Todos os problemas são nossos. São meus e são do Duca. E são do Gui e são da Laura. Então eu também tive uma reflexão minha de que a minha família, né, o meu núcleo familiar, desde 2014, né, com uma situação mais aguda em 18 e 20, mas desde 2014, foram submetidos às consequências do crescimento da extrema-direita, se relacionando com as minhas escolhas. É óbvio que as minhas escolhas não levaram eles a viver isso, né? Nunca teve esse debate na minha casa, mas a pessoa que eu sou, e o ódio que a extrema-direita projeta em mim, dos seus recalques, a gente podia fazer um podcast de psicanálise, ia ser maravilhoso. Teria bastante conteúdo Daria pra falar. Imagina a loucura que eles ficaram quando eu fui com a bolsa do Departamento de Estado estudar nos Estados Unidos. Eles piraram. Caiu a casa deles. Ficou lá tentando o neurônio encontrar o outro, não encontrou até agora, ainda estão lá piradão. Mas, e eu decidi também devolver, não é o verbo correto, né, mas talvez seja o mais fácil de explicar, para minha família que eles tinham feito por mim. É assim que eu acho que a vida deve funcionar, né? Era uma fase importante do crescimento da minha filha, era uma fase muito importante do Gui, que estava saindo da escola, hoje ele já está no meio da faculdade, né? Era uma fase importante e foi uma escolha feliz, assim. Talvez por isso hoje as pessoas me vejam tão feliz voltando para a disputa eleitoral, porque as pessoas estão desacostumadas a ver pessoas que fazem movimentos para preservar a sua saúde mental, né, a sua saúde física, no meu caso. Eu tive impactos físicos muito grandes dessa onda de violência que eu sofri, e também com os processos bem resolvidos, né? Eu fiz esse movimento várias vezes na minha vida. Eu fiz em 14, quando eu deixei de ser federal, e as pessoas não entendiam, porque elas já não entendiam a violência que eu sofri em Brasília, já era um sofrimento silencioso, né? As pessoas diziam, é o cálculo, porque ela vai concorrer em 16. Eu nem concorri em 16, a prefeita, a Laura era recém-nascida. Decidi não concorrer em 16, porque a Laura era recém-nascida. Decidi concorrer em 18, porque a Laura era recém-nascida, e era muito importante o Brasil tentar se libertar do Bolsonaro, abrir mão do mandato numa eleição impossível, né? Essa era a avaliação que eu tinha desde o início. Em 2020, apesar de tudo, nós decidimos ir para aquela eleição, né? Mesmo no epicentro, foi uma eleição pior que a de 18 para mim. E decidi não concorrer depois para me preservar e preservar eles. Então, foi uma ruptura que aconteceu concomitantemente a esse processo, assim, por isso também tão... É triste, né? Tão triste, mas tão madura, tão tranquila.
Perfeito. Eu já te ouvi falando sobre um projeto de desenvolvimento com viés democrático e feminista. O que significa isso? Eu só acredito em desenvolvimento enfrentando desigualdade, né, Lucas? E só acredito em democracia com a participação de todos. Então, na verdade, verdadeira, eu acho que tem que explicar pra gente como é que pode existir projeto de desenvolvimento e democracia sem ser antirracista e feminista. Para mim, não existe. Né? Que Brasil é esse que a gente quer construir, quer garantir desenvolvimento econômico, em que a gente vê comunidades inteiras viverem cotidianamente com medo do narcotráfico ou da milícia? Quem são essas comunidades? Qualquer pessoa vive igual? Não. Né? Apesar do Rio Grande do Sul ser um estado com muitas pessoas mais pobres, brancas, essa não é a realidade brasileira. A gente fala, eu vou te dar exemplos concretos, que eu acho que são os exemplos que tornam claro. A gente fala muito desenvolvimento da indústria nacional. Como que a gente vai desenvolver a indústria se a maior parte da população brasileira, que são as mulheres, não são disputadas para os cursos relacionados ao desenvolvimento da atividade industrial do nosso tempo? Né? Indústria de tecnologia, indústria da computação. É um exemplo. Um outro exemplo, a gente fala que tem que voltar a falar com os trabalhadores. Que agenda é essa que a gente tem para os trabalhadores que nunca produziu, como política pública nacional, a possibilidade de nós zerarmos o déficit de crianças fora de equipamentos de cuidados entre os 0 e os 3 anos? Eu não sei o que o Brasil acha que acontece com as crianças de 0 a 3, porque não tem previsão legal de cuidados com elas, né? Então, a gente acha que essas crianças, elas acordam com 4 anos num dia, elas saem do hospital e reaparecem na sociedade com 4 anos. E as mães dessas crianças, que tornam-se muitas vezes as empreendedoras que a gente quer compreender para reencontrar a esquerda, as empreendedoras que tornam-se empreendedoras pela necessidade do desemprego causado pela maternidade, não causado, mas como consequência da ausência de políticas de cuidado que se encontra com a vivência da maternidade, e depois, Lucas, dos 4 em diante, a impossibilidade de conseguir um trabalho formal, e aqui eu me refiro a um trabalho CLT, para usar uma expressão que mais assim correta, e a vida escolar dessas crianças. Então, vê que loucura. Como é que tu tem um trabalho, o teu filho tem a idade da minha filha, por exemplo, 10 anos, ela não fica sozinha em casa, o ECA nem permite, ela nem tem condições. Esses dias eu falei assim, filha, posso ir no supermercado? Tu fica aqui, o supermercado é do lado. Aí ela, claro, mamãe, eu só vou fazer um chá. Pelo amor de Deus, Laura, tu não vai ficar sozinho, vem no supermercado, aquele dia tava 2 graus, sabe? Falei, que chá, Laura, tu vai mexer na água quente, entendeu? Então, assim, tu não pode deixar a criança sozinha. Ao mesmo tempo, tu tem escola das 7 ao meio-dia, ou da 1 às 5h30, da 1 às 6. Quem cuida dessa criança? Que equipamento de cuidado a gente tem? Então, a vida das mulheres, que são as grandes responsáveis pelo cuidado, é uma vida que não cabe na nossa ideia de trabalho, é uma vida que não cabe no nosso projeto de desenvolvimento. Então, o salto que o Brasil tem que dar para pensar o seu desenvolvimento é colocar como centro do pensamento do desenvolvimento, em primeiríssimo lugar, o antirracismo. Pelo amor de Deus, né? Não existe como a gente continuar fazendo de conta que vivemos num país em que a miscigenação produziu a pacificação social. Essas ideias dos anos, sobretudo que influenciaram a esquerda nos anos 80, elas precisam ser superadas, teoricamente, inclusive. Né? Então, o antirracismo e o feminismo como chaves para resolver todos os problemas. Porque aqui tem uma outra questão. Eu escrevi, inclusive, um livreto, tu foste no lançamento na Feira do Livro, que passa por isso, né? O que ele chama? Cuidar da vida, transformar o mundo. Que é o quê, Lucas? O que eu me dei conta? Eu me dei conta que, na verdade, tem um certo discurso, inclusive na esquerda, que diz que nós, mulheres, debatemos parte do assunto. Que nós, mulheres, debatemos algumas questões e que os homens debatem o todo. Basta ver que quando são os eventos de política com os homens, está cheio de mulher. Quando são os eventos políticos de mulheres, não tem nenhum homem, porque eles acham que a gente está falando sobre a gente. E aí me caiu a ficha, aquela grande ficha do Laerte, né? Sabe aquela? A grande ficha um dia vai cair? Caiu sobre mim. Que o quê? Que tudo que é importante, tudo que é vida, quem responde na sociedade são as mulheres. Os homens é que cuidam de parte, de tudo que é coisa e de nada que é vida. Pergunta para algum homem que cuida de políticas públicas no país quando foi a última consulta no pediatra da criança que eles cuidam. Qual a responsabilidade que eles têm sobre a mãe envelhecida? Porque a gente tem uma geração agora que cuida de crianças e de idosos ao mesmo tempo. Né? Qual é o nome da professora ou o problema escolar
que a criança sob responsabilidade... Isso é a vida. O que é a vida? O que é a experiência humana na Terra? Se não é isso. Então, os homens, eles não têm condições. Os que a gente tem agora, é óbvio, meu marido tem, né? De pensar uma agenda que olhe para todos, porque eles olham para as coisas. É por isso que a gente tem que mudar a lógica e colocar no centro da agenda o cuidado. O centro da vida é o cuidado. O centro da nossa existência cotidiana é o cuidado, não é? É ir estudar, é comer, é estar vestido, né? É existir para esse mundo do trabalho. Se a gente não coloca isso do ponto de vista político no centro, a gente não vai conseguir construir um outro país. E eu acho que a gente olha muito pouco as experiências exitosas do mundo sobre essa chave. Te trago um outro exemplo. Os brasileiros, sobretudo de esquerda, gostam bastante de se referenciar na França, né? Eu até achei engraçado que quando o Mandame ganhou, muita gente falou, não vamos olhar para ele, nananã. Mas aí o Macron vem para cá, que é um homem de direita, alinhado com a guerra genocida em Gaza e com a guerra da Ucrânia, todo mundo acha legal, porque ele fala francês, né? Tem um certo, assim, colonialismo intelectual nosso com a França. Quantas vezes nós olhamos para o Estado francês sob a lógica do que ele produz de qualidade de vida a partir de políticas públicas para os homens, as mulheres, as crianças e os idosos? Quantas vezes nós conectamos a vida escolar dos franceses com a sua jornada mais extensa, a jornada de trabalho reduzida com a possibilidade de cuidar? Pouquíssimas, Lucas. Né? Acho que a nossa visão é uma visão muito matemática, muito fria, muito morta sobre a realidade. Talvez se a gente colocar isso no centro, a gente consiga também se reconectar com uma parte importante da sociedade. Manuela, te vejo, quem acompanha as redes sociais, você é a política do Estado que mais tem percorrido as cidades. De onde é que surgiu essa candidatura ao Senado? O que te motivou a se apresentar para a sociedade novamente? Sabe que nesses 6 anos que eu não tenho mandato, tirando, evidentemente, o período que eu fiquei fora, né, estudando, eu nunca parei de viajar, assim. Então, eu fiz lançamento de livro 2 vezes em 19 estados, né? O Revolução Laura em 19, o Porquê Lutamos. Depois a gente fez o livro sobre violência política de gênero. Então, eu sempre continuei viajando muito. Mas a candidatura, ela não surgiu necessariamente dessas viagens, né? Eu, no ano passado, comecei a me deparar. O ano passado era um ano muito difícil para o governo, né? Porque o presidente Lula tem um aumento de popularidade quando desse tema de enfrentamento do governo Trump, defesa da soberania nacional, como se tivesse uma rearrumada, aí entra a pauta da taxação dos super ricos, redução da jornada, fim da 6x1. Mas, até isso, nós vivíamos um momento de vulnerabilidade muito grande. Nesse momento de vulnerabilidade muito grande, eu comecei a ver as pesquisas. E essas pesquisas mostravam que talvez hoje, um dos nomes, né, que reúna condições de vencer a eleição para o Senado era o meu. Diante de uma extrema-direita que pretende fazer maioria no Senado. E eu refleti a partir disso, né? Lá em casa a gente tem uma brincadeira que é assim... essa eleição não pediram muito para tu concorrer, né? Tipo... Não, porque era eleição boa, né? Eleição difícil, lembram de ti, mas fica tranquila, que quando chegar hacker 2018, aí... Tá de volta. Chama a Manu. Chama, né? Eu não sei se chama ou se a Manu fica assim. Mas por que eu tô te falando isso? Porque então, diante daquela circunstância difícil, eu falei, gente, diferente de 2022, eu tô bem. Porque é um crime falar que eu não estava bem em 22, né? As pessoas não podem falar sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre família, sobre laços afetivos. Não pode, eu tô proibida, viu, gente? Então, assim, diferente de 22, eu estou muito bem. A minha família está muito bem. E eu posso reunir condições de disputar. Numa situação completamente nova para mim, que era rompendo com o meu partido, né? Mas eu acho que nessa vez é tão importante quanto nas outras vezes que eu julguei necessário colocar o meu nome à disposição, né? E eu tô a fim de construir uma eleição histórica, como eu sempre construí, né? Uma pessoa que eu não sei se foi elogiando ou criticando, me disse assim, nossa, tu tá com uma cara de candidata. Aí eu respondi, a cara não é nada, tu tem que ver o jeito. Aí o pessoal que trabalha comigo falou assim, energia 2004.
Não, falou Energia 2006, que foi meu primeiro recorde para deputada federal. Eu falei, 2006? Eu tô com energia de 2004, gente, onde tudo que eu tinha era um pacotinho de fichinha de ônibus e eu fui a vereadora mais votada de Porto Alegre. Essa é a minha energia. E o Messenger. Exatamente, MSN. Eu ainda não usava ICQ, né, que eu não sou tão velha assim, mas a galera tava lá no ICQ. Por que eu tô dizendo isso, Lucas? Porque vai ser uma eleição dificílima. Né? Dificílima. Uma eleição em que a gente tem um nome da extrema-direita posicionado para o governo do Estado, um nome muito alinhado com o que há de pior no bolsonarismo, né? Não é um nome intermediário, que é o nome do Zucco. Nós fazendo esse esforço de construção de unidade entre Edgar e Juliana, as duas tradições, PT e PDT, o que o Estado produziu de mais dinâmico, né? O Rio Grande do Sul é incrível, né? Porque lá atrás, o que teve de mais dinâmico e potente no movimento comunista brasileiro foi a coluna Prestes, saiu daqui. O trabalhismo depois, Brizola, saiu daqui. E o petismo do Rio Grande do Sul, com orçamento participativo, Olívio, Tarso. Porra, esse estado a gente tenta não ter aquela autoestima bairrista, mas tem uma tradição de esquerda lindíssima, né? Então, nesse esforço de construção dessa unidade na esquerda, e eu estou disposta a isso. Eu vou andar muito, eu vou conversar com as pessoas, esse é meu forte, né? Eu tenho lançado meu livro pelo interior. Nesses momentos eu tenho encontrado uma multidão, sobretudo de mulheres, disposta a construir essa campanha histórica, e eu estou convencida que as forças democráticas podem vencer as eleições no Rio Grande do Sul para o governo e para o Senado. Presidente Lula erra ao não atender o movimento de mulheres e não indicar uma mulher ao STF? Eu acho que sim. Eu sou muito convencida, né? Vê bem, no judiciário, como em quase todas as áreas com concurso público, as mulheres são a maioria. Não estou nem falando das formadas, habilitadas, bacharéis em direito, né? Estou falando dentro da magistratura. Não se exige que seja magistrado, evidentemente, para o STF, né? Mas só estou dando um parâmetro de qualidade técnica. Portanto, o debate técnico está superado. Nós temos mulheres brilhantes, e mulheres que já demonstraram compromisso com a causa democrática. Eu aqui nem estou entrando ainda no recorte racial, porque eu defendo que ele indique uma mulher negra, né? E nós temos uma lista de juristas negras altamente comprometida com os direitos dos trabalhadores e do povo. Mas tem mulheres de todos, né? De todo o país, de todo o território nacional. Então, essa para mim é uma prova, né, de como a gente ainda precisa fazer o debate de gênero, mesmo dentro do nosso campo. Sabe, Lucas, na noite que o Congresso Nacional votou aquele projeto de decreto legislativo que proíbe crianças entre 10 e 14 anos de interromperem gestações que são frutos da violência sexual, sabe que no Brasil, a cada 8 minutos, uma criança é vítima de violência sexual. 68% dos casos acontecem dentro de casa. Né? Esse dado, quem não chora ouvindo esse dado, vai tentar entender alguma coisa errada que está acontecendo na sua cabeça, né? Porque imaginar uma menina que é vítima dessa violência sexual dentro de casa, né? Que é a maioria, ainda ser submetida a gestar uma criança quando não entende nem o que é isso. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu sei que ela nem entende o que é isso, entendeu? Ela mal consegue entender como é que ela foi parar na minha barriga. Aí, quando eu vi naquela noite, Lucas, eu pensei muito sobre isso, né? Porque quem estava no microfone se esgualepando para denunciar isso eram as nossas mulheres. Eu falei sobre isso no dia seguinte, né? Se lembram dessa noite? Quando afirmarem que ter mulher na política, mulher de esquerda na política, tanto faz. Que o que interessa é a gente ser progressista. Claro que o que interessa é a gente ser progressista e comprometido com a democracia. Mas lembrem sempre que na linha de frente dos direitos das mulheres, né, na hora H, a gente conta com poucos aliados. A gente vê a extrema-direita conseguindo comunicar muito bem a sua visão de futuro, a sua visão de sociedade. E a esquerda, por vezes, não consegue fazer da mesma forma. Como é que tu avalia isso? Qual seria a utopia a ser buscada pela parte da esquerda? Eu acho que tem várias questões na tua pergunta, né? A primeira, eu sou muito convencida que, taticamente, eu poderia estar falando só de estratégia, afirmar, taticamente, nós precisamos dizer quem nós somos para o povo. Quando eu olho para o exemplo de Nova York, eu não olho para o exemplo de Nova York querendo copiar como algumas pessoas equivocadamente fazem, mas Nova York é a cidade mais importante do mundo, né? Se a gente pegar uma criança até do povo,
vai saber que o táxi em Nova York é amarelo, porque passa no TV, a maior parte dos filmes passam em Nova York, agora com o streaming tem alguma coisa, né, de disputa desse mercado, mas durante décadas foi assim, então é muito importante o que aconteceu lá, porque é essa cidade, né, essa cidade que é tão importante, não é que ela é importante porque a gente é colonizada, ela é importante porque o processo de influência norte-americana, deles que são um império, sobre os povos do mundo, é muito relevante. Portanto, o que acontece lá é muito relevante para os povos do mundo. Mas vê bem, o que o Mondami fez? Ele não fugiu de ser quem é e de apresentar a agenda dele para a sociedade. Esse é o truque. Não é uma agenda a ser copiada. E a agenda dele para a sociedade, se tratando dos Estados Unidos, ela é absolutamente radical. Porque ser contra a guerra nos Estados Unidos, a guerra é algo que une o povo norte-americano, democratas e republicanos. É o que dá sentido para a vida de muitas famílias, porque quase todas as famílias perderam alguém na guerra. Então, tu questionar a guerra é tu questionar a história que sustenta, que dá legitimidade e honra para a morte do teu filho. É uma narrativa social que justifica todo mundo que morreu no Iraque, no Afeganistão. Entende? Então, se posicionar contra isso é tirar o sentido que conforta de ter servido ao país, de ter servido ao que eles acreditam que fazem, né? A libertação dos povos do mundo. Né? Essa é a missão dos Estados Unidos, segundo o excepcionalismo norte-americano. Então, quando ele fala que é contra a guerra, quando ele defende políticas de Estado dos Estados Unidos, quando a gente estuda estados de bem-estar, tem o menor Estado. Ele só tem aquela... o Social Security, que chama, né? Que não é uma previdência, que é uma outra coisa, né? É a única política organizada que eles têm. Eles não têm Ministério da Educação, gente. A gente, né? A grande luta do povo norte-americano nos últimos 20 anos foi para ter o que a gente chama aqui de Obamacare, que é o mínimo de assistência à massa de vulneráveis norte-americanos. A maior conquista do governo Biden foi o quê? As medicações de diabetes chegando para o povo. As pessoas cruzavam fronteira para o Canadá ou iam para Cuba atrás de remédio. Isso que eu digo, ninguém sabe o que acontece naquele país gigante, para além do sonho de virar o consumo e etc. Então, dentro desse país, o cara dizer que defende creche pública para geral, dentro desse país, o cara dizer que defende congelamento dos preços de aluguel, dentro desse país, o cara defender que tenha transporte público, né, é algo absolutamente relevante. Que o cara dizer que é muçulmano na cidade do 11 de setembro. O mundo inteiro reproduz os estereótipos e preconceitos horrorosos contra os muçulmanos a partir da construção política da guerra contra o terror dos Estados Unidos. O mundo inteiro. Vê, às vezes tem comediante brasileiro fazendo piada sem graça, quem é o homem-bomba, essas coisas horrorosas, absolutamente xenófobas, racistas, né? De intolerância religiosa, uma mistura entre tudo. O cara lá, nesse país, nessa cidade, se reafirmava. E eu acho, lembra que eu te falei lá no início, quando o pessoal julgava Maria? Eu acho que a gente tem que entender, porque muitas vezes a gente faz tantas concessões que a gente deixa de apresentar quem a gente é. Teve um debate na véspera da eleição lá, que eu vou te dar como referência, Lucas, de quem eu acho que nós somos, de quem nós temos que ser. Que era um debate, os Estados Unidos, a maior parte dos estados legalizou o uso recreativo, inclusive, da cannabis, né? E nem é um assunto mais. Por exemplo, ninguém viu. O Trump, bobagem, ele fala dá com pau. Ninguém viu ele falando sobre isso, é um consenso, digamos assim, na sociedade americana que deu certo. Aí, teve o debate final, o âncora pergunta para os 3 candidatos. Tu viu essa cena? Eu vi. Alguém aqui já comprou algo num coffee shop? O Mondami responde na hora, sim, cannabis. O outro democrata diz não. E o republicano que diz assim, depois que eu tomei os meus 5 tiros, eu passei a sentir dor e comecei a usar o canabidiol. Tu vê bem, o mais recuado é o democrata raiz. Né? O que representa... Ele é mais recuado que o republicano. Ele incorporou a pauta dos republicanos. Então, eu acho que a gente precisa, evidentemente, a partir de uma conexão profunda com o território, porque a agenda do Mondami de creche não caiu do céu. Não caiu porque ele estava lá no palácio pensando o que eu vou fazer pelo povo agora. Oh, meu Deus, é uma agenda de conexão com a classe trabalhadora. Né? Quando a gente está altamente conectado, ter coragem de defender a nossa agenda.
de ampliação de políticas públicas, de investimentos públicos, né? E de reafirmação de ideias que são importantes para o nosso povo. Quando a gente não diz quem é, as pessoas dizem quem nós somos. COP30, mudando de assunto, foi realizada em Belém. Sempre fiquei na dúvida se isso era uma questão simbólica da Amazônia ou se isso afastava os movimentos sociais de alguma forma de ter uma participação maior. Acho até que poderia ter tido COP nas capitais, né? Talvez se perdeu uma oportunidade de engajar a sociedade ao redor dessa pauta. Mas você que circula mais politicamente, você acha que a classe política está levando a sério a questão das mudanças climáticas ou é uma frase bonita que se colocam nas mensagens de governo? E também, emendando essa pergunta, qual é a tua opinião sobre a extração de petróleo na Foz do Amazonas? Vamos lá. Eu acho que a COP em Belém ela tem uma relevância até para o próprio Brasil. O Brasil, sobretudo o Sul e o Sudeste, não conhecem o Brasil. E pensam caminhos para a região da floresta e para os povos da floresta, existe gente naquele território, absolutamente abstratos. Vou dar um exemplo concreto de um dilema que se atualiza a cada década, porque eu acho que é a cada década que é atualizada a lei, se eu me equivocar, minha cabeça já não está mais tão boa, que é o debate sobre Zona Franca de Manaus. Toda vez que surge esse debate, o Sudeste, sobretudo São Paulo, se organiza para retirar os privilégios, digamos assim, da região amazônica na produção daquilo que está destinado à Zona Franca. Mas a Zona Franca tem um impacto na manutenção da floresta em pé. Correto? De como os povos da floresta comerão. Que trabalho eles terão, né? Se não for o extrativismo destrutivo da própria floresta. Então esse é um tema. Acho que é importante que o Brasil conheça o Brasil, que o Brasil conheça o norte do Brasil, que veja os povos da floresta, os povos ribeirinhos, como povos que constituem a identidade nacional e que têm que ser protagonistas da construção do caminho que o Brasil tomar com relação ao tema da emergência climática. A segunda questão, eu acredito que os nossos políticos não compreenderam o que está acontecendo. E a gente vive no estado que melhor exemplifica isso. O Rio Grande do Sul não decretou emergência climática. Né? Nós temos uma catástrofe atrás da outra, né? Nós temos períodos de seca prolongado, viemos da enchente e vimos que nem sequer protocolos para o caso de novos episódios como o que vivemos são aplicados. Eu te dou o exemplo, volto para o nosso abrigo de mulheres. Né? Nós temos a orientação do que fazer para montar um abrigo. Lucas, nosso abrigo tinha lavanderia desde o dia 1. Só mulher, a gente entende de casa. Um abrigo é uma casa com muitas pessoas. Daqui a pouco eu via que a máquina não parava mais de lavar. E a máquina lavava e a máquina secava. Tinha que ter máquina de secar também, né, gente? Por razões óbvias, que a chuva não parava, né? E lavava e secava. E eu dizia, mas gente, que tanta roupa que as nossas mulheres estão lavando, se a gente está recebendo doação, está chegando um monte de roupa limpa, lençol limpo. Para que tanta roupa? Não é a nossa. Nós estamos lavando roupa dos outros abrigos, porque os abrigos não tinham máquina. Por quê? Porque não tinham nenhum desenho disso para que as pessoas conseguissem ter algum grau de dignidade no período prolongado que ficaram ali. Na época da enchente, circulou muito um vídeo meu antigo de 2020. Lembra disso? Sobre o Sarandi? As pessoas achavam que era premonitório. Não era. Eu tinha ouvido os especialistas. Eu não tenho nenhuma capacidade intelectual superior à média. Eu tenho capacidade auditiva, talvez, superior à média. Eu ouvi o que os técnicos me diziam que ia acontecer. E eles anunciaram que aquilo aconteceria na rodoviária. Como eu posso achar que nós estamos levando a sério, Lucas? Se nós não fizemos sequer o que já estava anunciado que aconteceria por quem é técnico da nossa administração, no caso de Porto Alegre. Então, eu acho que tem... Nem acho que tenha tanto discurso também, porque nem discursar eles discurso. Né, sobre o tema. Acho que realmente não caiu a ficha, né? E os interesses econômicos pesam tanto que pesam sobre a possibilidade de destruição da nossa espécie, porque o planeta vai continuar, né? O que está ameaçado é a existência da nossa espécie no planeta. Por fim, eu sou contra a exploração de petróleo na Foz Amazônica, mas eu concordo com a ministra Marina Silva. Nós precisamos fazer esse debate de forma responsável. A energética não é algo simples. Nós temos uma conhecida em comum, a Tiziana Alvarez, que se dedica hoje, ela está terminando, aliás, ela vai apresentar o doutorado dela daqui uns dias, a banca daqui uns dias. E na economia, no Rio de Janeiro, ela estuda justamente transição energética justa,
que é esse conceito de que nós temos um problema que é relacionado à questão da transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis de energia renovável, mas como lidar com os impactos que isso gera naqueles que já são vulnerabilizados, né? Discutia com uma outra parlamentar amiga minha, Natália Bonavides, os impactos da energia, da produção de energia eólica no estado do Rio Grande do Norte. Como garantir que as pessoas que vivem perto das bobinas, né, dos cataventos, eu chamo de catavento, como que elas tenham saúde mental? É um tema que ninguém debate. Qual é o emprego? Que emprego fica? O custo da energia é superior? Quem banca? Então, nós precisamos pensar um caminho de transição energética que seja justo, né? E que leve em conta que nem todos, como nada, a pandemia não foi igual para todos, a enchente não foi igual para todos. Não venham com esse papo de que a tragédia e a emergência ela é democrática. Ela não é. Quando tem que cancelar a aula por causa do calor, as escolas privadas têm ar, as escolas públicas não têm. Então, não é igual. Não é igual para todo mundo. Não foi igual. A pandemia não foi igual para todo mundo. Para quem tinha computador e possibilidade da mãe ficar em casa e para quem não tinha, né? Então, a transição energética ela também precisa levar em conta isso, né? Que nem todos estão posicionados no mesmo lugar. Agora vamos para o último bloco, 3 perguntas. A primeira delas, as redes sociais elas não estão regulamentadas no Brasil, não estão reguladas. Eu queria a tua opinião sobre esse tema, porque hoje a democracia, as opiniões, elas se constroem muito a partir dos debates que são realizados nas redes sociais. Quando Elon Musk compra o Twitter, fica mais evidente a força do poder econômico na maneira como o algoritmo se movimenta. O governo brasileiro não está perdendo uma oportunidade de regular as redes neste período? A regulação das redes, ela é urgente, mas o debate sobre dados, né, e sobre soberania digital é tão urgente quanto a regulação das redes. O Brasil, ele consegue compreender, no máximo, hoje, felizmente, né, a dimensão comunicacional das redes, digamos assim, e a necessidade de nós regularmos para que a Constituição brasileira seja cumprida nesse ambiente. Nós ainda não conseguimos conectar o que significa o uso dessas plataformas, dessas redes, a gente chama, né, com a vulnerabilidade nacional. Então, eu cada vez estudo mais, né, a gente estava falando sobre o meu doutorado antes, ele é justamente sobre como as ideias norte-americanas, como a geopolítica e a posição do Brasil e as ideias de liberdade norte-americana influenciaram nos modelos regulatórios que o Brasil adotou para os sistemas computacionais e internet ao longo da história da computação e da internet no nosso país. Mas nós estamos diante daquilo que alguns pesquisadores chamam de controle total. A guerra, o genocídio do povo em Gaza já é fruto de uma nova etapa do uso de inteligência artificial para combates, baseado em fenótipos, em racismo. Então, a gente ainda está numa ideia muito precária, digamos assim, entre aquilo que nas políticas públicas nós chamamos de policymakers, né, os fazedores de políticas, esse termo em português que é engraçado, né? Mas os realizadores, quem realiza, os parlamentares, os governantes, as equipes, né? Nós ainda estamos com uma ideia, eu acho, muito distante da gravidade que o problema tem. Você tem namorado o Partido Socialismo e Liberdade, pelo que a gente pode acompanhar na imprensa. Vai rolar esse casamento? Eu namoro só o Duca. A tendência maior é que role esse casamento. Ótimo. Você é uma brasileira... Conseguiu o furo que tu queria, hein? Conseguiu? Consegui. Conseguiu, tá vendo, Maróstica? Você é uma brasileira otimista ou pessimista com o futuro? Eu sou uma realista que a partir dessa paixão que tem pelo Brasil, acredita sempre na possibilidade de realizar esse sonho. Que tipo de liderança o Brasil precisa para enfrentar as mudanças climáticas? Corajosa. Agora um pinga-fogo aqui, vou citar alguns nomes, e aí tu vai falando uma frase ou uma palavra a respeito desses nomes. Eduardo Leite. Aquém da necessidade do nosso estado e do nosso país. Luciana Genro. Uma companheira de luta. Sebastião Melo. Prefiro nem comentar. Dilma Rousseff. Coração mais corajoso que eu já convivi. Duca Lendecker. Meu amor, minha vida. E com essas respostas a gente encerra mais um episódio do Videocast Trocando Ideias. Foi um prazer receber você, Lucas. Manuela. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Pessoal, siga a gente nas redes que em breve vocês vão conhecer o próximo entrevistado. Muito obrigado.